1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler os versos 13 a 16. Nesse mês, estamos falando, sobre santidade. Sede santos porque eu sou santo. E hoje é a última mensagem dessa série e eu queria ler com você esse texto aqui para a gente conversar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, a partir do verso 13, diz assim, Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos um momento. Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra vivificadora, poderosa, operante. Senhor, em nome de Jesus ela foi lida, mas eu oro para que o seu Espírito agora me use para trazer luz, para trazer explicação, clareza, prática, transformação para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos liberta, nos livra de todo e qualquer impedimento no nosso entendimento para receber a sua palavra, mas que ela seja uma semente não só recebida, mas, meu Deus amado, germinada, que multiplica a 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Peço a vocês que deixem sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos visitá-lo algumas vezes nessa mensagem. O livro de 1 Pedro, ele foi escrito num contexto de ferrenha perseguição, aproximadamente 60, 65 depois de Cristo. E ele foi endereçado para um povo muito específico. Pedro, ele escreve essa carta a irmãos que estavam na Ásia Menor, mas que por conta da perseguição aos cristãos agora estão dispersos. Estão sendo espalhados por todas as partes do mundo. É muito provável que a maioria desses cristãos estivesse longe de seus lares, longe de suas igrejas, e quem sabe até separados de suas famílias, vivendo um tempo de adversidade, um tempo muito sensível. Mas, apesar do tempo que viviam, ainda assim, Pedro não suaviza o discurso. Ele não reduz a exigência. Ele não ameniza a mensagem. É claro, se você ler esse texto, esse livro inteiro na sua casa, você vai perceber que o apóstolo, sim, ele exorta esses irmãos à perseverança, ele encoraja esses irmãos à esperança, mas faz tudo isso sem abrir concessões quanto à importância da santidade, mostrando para eles e também para nós, que a santidade não é um adorno, que a santidade não é uma opção, que a santidade não é um plus, um extra na vida do cristão, mas é uma ordem de Deus para os seus filhos. E o que eu queria fazer essa noite é olhar, conferir com você algumas verdades e algumas implicações que o apóstolo Pedro nos apresenta sobre a verdadeira santidade nesses textos que lemos. A primeira coisa que eu aprendo aqui sobre a verdadeira santidade está no versículo 15, é que a santidade é um chamado de Deus. A santidade é um chamado de Deus. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. A santidade é um chamado de Deus, irmãos. É diferente, por exemplo, de um chamado ministerial.
O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor Jesus, Ele mesmo, chamou, concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas. Ele chamou uns para os cargos ou para os encargos ministeriais. Mas esse chamado para a santidade não é para uns. O chamado para a santidade é um chamado para todos. Deus chama todos os seus filhos para serem santos. O fim destinado ao homem não é a sua felicidade, nem a sua saúde, mas é a sua santidade. O maior objetivo de Deus é a produção de santos. Quando nós cremos em Jesus Cristo, duas coisas acontecem. A primeira, nós somos justificados. Ele perdoa os nossos pecados e atribui àquele que crê a justiça do seu Filho, Jesus Cristo. Somos salvos, portanto, da culpa do nosso pecado. Mas junto com a justificação, acontece a regeneração, a vivificação. Ele coloca o seu Espírito em nosso coração. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 1, verso 13, que no momento que cremos na palavra da verdade, Ele nos sela com o Espírito Santo. E imediatamente, um processo de santificação ocorre. Esse processo de santificação, ele é duplo. Ele consiste em me despir do velho homem, me despir dos hábitos de quem eu era sem Jesus Cristo, de me afastar de uma vida de incredulidade, de indiferença a Deus, de pecado, e de me revestir do novo homem, daquele que foi recriado por Deus no momento em que crê, daquele que é quando recebe o seu Espírito no coração, daquele que agora vive com Deus, ou seja, eu vou tirando quem eu era e me revestindo de quem Deus quer me fazer, amém, irmãos? Esse é o processo de santificação. Santidade é diferente de santificação. Santidade é o meu estado dentro do processo de santificação. Santidade é como eu me comporto nesse processo que Deus está operando desde o momento que eu reconheci o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Santidade é se o meu estado nesse processo de santificação que Deus está operando em mim é um estado de cooperação, de consagração, de sensibilidade, de obediência. Santidade é o meu estado. Se eu estou contribuindo, se eu estou vivendo de forma sintonizada, vigilante, consagrada, nessa obra que o Espírito Santo está operando em mim, o meu estado é um estado de santidade. Mas se eu sou indiferente à obra que o Espírito Santo está operando em mim, eu estou num caminho de declínio. E aqui está a primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. O seu estado é um estado de santidade? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Quase todos. Eu diria que os que não levantaram a mão foi porque não escutaram a minha pergunta. Se você realmente recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Ele operou no seu coração a vivificação. Ele começou em sua vida a santificação, mas eu quero perguntar a você, o seu estado nesse processo é um estado de santidade? Você é alguém que está ocupado, cooperando com quem Deus está ocupado em fazer você? Deus está ocupado em te transformar em alguém mais parecido com Jesus. O seu estado é um estado de cooperação? Ou você é apenas um elemento passivo na sua vida com Deus e na obra que Ele está operando em você? Quando você olha para trás, você percebe que você amadureceu ou que as coisas não mudaram na sua vida? Ou pior, se elas declinaram. Isso fala muito sobre o seu estado. Deus nos chamou, a Bíblia diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos. Nós fomos chamados para ser santos como Deus é. E na faculdade de Deus, é diferente da faculdade dos homens. No reino dos homens, você estuda 5 anos e depois você se torna um advogado. No reino dos homens, você estuda 10 anos, depois você se torna um médico. Você estuda 4 anos, depois você se torna um teólogo. Mas na faculdade de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Você não primeiro se torna para ser, você é para se tornar. No reino de Deus você não precisa primeiro fazer para ser santo, mas Ele te declara santo para que você viva dessa forma. Aquilo que Deus nos chama para ser, na verdade Ele já declarou que somos. Quando você vê, por exemplo, as epístolas de Paulo, ele sauda a igreja, saudação de Paulo aos santos da igreja que estão ali, que estão lá, daqui, de lá. Nós fomos, pela obra de Jesus na cruz e pela fé, pela obra de Deus em nós, declarados santos. Nós só precisamos andar da maneira digna daquilo que fomos por Deus feitos e declarados. É como num casamento, irmãos. Eu faço muitos casamentos. E a hora mais esperada do casamento pelos noivos é a hora que você vai orar por eles, você termina o sermão, a noiva está ali segurando o choro, emocionada, mas para não borrar a sua maquiagem, eu vou mais rápido ainda, né? A gente vai fazendo mais tempo, vai pegando as manhas, né? E aí a hora que você fala, eu vos declaro marido e mulher. Eles não estão instantaneamente prontos para serem o melhor esposo e a melhor esposa. Mas porque creem naquela declaração, eles vivem agora de acordo com aquilo que são. Para você andar em santidade, você precisa crer no que Deus diz sobre você. Esse é um chamado de Deus para nós. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, você está com a tua Bíblia aberta aí, quero ainda ler com você no verso 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento ou vossa maneira de viver. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, que o apóstolo Pedro nos ensina, é que a santidade, ela se manifesta em todo o procedimento. Nós somos chamados para ser santos em todo o nosso procedimento. Significa que nenhum aspecto, nenhuma área da nossa vida está excluída dessa ordem divina. E aqui eu quero destacar 2 pensamentos que nós precisamos destruir. O primeiro, de que a santidade é seletiva. Que eu só preciso ser santo naquilo que eu quero, ou que eu acho que preciso ser santo. Eu nunca vou esquecer da história de um jovem que falou, pastor, você pode falar comigo sobre qualquer área da minha vida, menos no meu namoro. Porque ele estava satisfeito com a vida que ele estava vivendo lá. E não queria sugestões ou conselhos bíblicos de como proceder no seu namoro. Ele queria ser quem Deus queria que ele fosse em algumas áreas da sua vida, mas não naquela. A santidade não é seletiva. Eu quero ser santo, pastor, eu quero viver em um estado de santidade, mas no meu trabalho é difícil. No meu trabalho é difícil, porque se eu não fizer o que o meu chefe diz lá, eu serei penalizado. Mas você está disposto a arranhar a tua moral, a tua vida cristã, para preservar uma reputação diante de um chefe.
Esse chamado é para todos nós, mas para todas as áreas da nossa vida. Nenhuma das áreas da nossa vida estão isentas desse chamado divino. Deus espera que a gente ande, ou em toda a nossa maneira de viver, nós sejamos como Ele é, santo. A segunda coisa que nós precisamos destruir é que a santidade também não é ocasional. Outro pensamento equivocado sobre santidade, quando lemos esse texto, é que nós, muitas vezes, nos santificamos para tempos específicos ou atividades específicas. Por exemplo, quando eu vou pregar, aí sim eu me consagro, assim eu jejuo, assim eu oro, para que Deus me use. E está certo, você precisa entrar no estado de consagração para Deus, com a sua graça, te usar mesmo. Mas só quando você vai pregar? Você só vive um estado de consagração, um estado de santidade, quando você quer que Deus te use? Quando tem encontro com Deus, aí sim, eu faço um propósito de jejum. Quando não tem, eu não faço. Aí meu estado não é de cooperação. Mas quando eu preciso de uma ação divina, aí sim, eu rompo com os desejos de outrora para ser santo como Deus é. Não, porque o contexto no qual essa carta foi escrita, e eu falei para vocês aqui, é um exemplo de que a santidade não é ocasional, ou para quando queremos viver, ou quando estamos confortáveis para ser santos, não. O apóstolo Pedro não aliviou a mensagem, a exigência de Deus para nós. Deus nos chama para ser santos em todo o nosso procedimento. Dito isso, irmão, sabe quando um homem e uma mulher de Deus é conhecida? Não é no culto de domingo, é na segunda-feira. Porque aqui, irmãos, todos nós somos santos. Aqui, Deus o livre, eu orar de qualquer jeito. Aqui, Deus o livre, eu leio a Bíblia, o pastor fala, vou abrir Pedro, eu fico de pé, eu leio. Eu canto de um jeito diferente. Eu entro na igreja, me ajoelho e já oro. Domingo à noite é fácil ser santo, irmãos, mas o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus é conhecida na segunda-feira da diversidade. É conhecida na terça-feira educando os filhos. É conhecida quarta-feira na conversa com o esposo. O marido, o homem de Deus, é conhecido no trânsito, 6 horas da tarde, no retorno do cansaço. É na reação quando ligam ele cobrando de alguma coisa. É no dia da reunião que precisa apresentar agenda com metas batidas. É aí que é conhecido o verdadeiro homem e a mulher de Deus, irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. A terceira verdade que nós aprendemos sobre santidade é que ela se firma na identidade de filhos. Perceba então que a santidade é um chamado coletivo de Deus, e que se manifesta em todas as áreas da nossa vida, mas que se afirma na identidade de filhos. Veja o que diz o verso 14. Verso 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, a santidade consiste em um movimento duplo, de não se deixar moldar pelos desejos antigos, e a palavra moldar aqui fala de forma, mas no original fala de esquema. Aqueles que foram alcançados por Deus não devem serem seduzidos pelo esquema da vida que tinham anteriormente, pela teia de aranha que atraía e prendia vocês anteriormente. Primeira mão é essa, segunda qual que é? Se tornar parecido com aquele que nos chama. Mas perceba algo fundamental no texto, irmãos. Esse processo simultâneo de ruptura com o passado e de conformidade com Deus, ele é precedido pela identidade como filhos da obediência. Como filhos obedientes, e isso é intencional. Por quê? Primeiro, não tem como viver em santidade sem primeiro não ter sido feito filho.
Não existe estado de santidade para aqueles que não foram feitos filhos de Deus. Por quê? Porque não é possível responder exigências espirituais como essas, sem possuir uma natureza espiritual que me capacite para isso. Não tem como ser santo sendo caído. Só tem como ser santo tendo natureza daquele que é santo. Sendo primeiro filhos. Você pode até mudar comportamentos, ajustar hábitos, melhorar práticas externas, mas sem uma nova identidade, tudo isso é apenas uma religiosidade bem organizada. Qualquer tentativa de ser santo, sem primeiro ter sido feito filho de Deus, vai resultar em mera religiosidade. Muda a aparência, mas tudo que muda é a casca. Te transforma em um legalista que separa a sua vida, ou que resume a sua vida em coisas que pode e coisas que não pode, mas há erro nessa santidade. Ela não é legítima. Porque a verdadeira santidade começa na minha identidade. Não é possível ser santo sem ter sido filho. E como ser filho? A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, que é recebendo Jesus Cristo. Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E a expressão ser feito ali do original ginomai fala sobre alguém que passou a ser, que acabou de se tornar, que passou a existir. Ou seja, aqueles que creram em Jesus, que o receberam, e a palavra receberam é aquele que agarra com as mãos, aqueles que agarraram com as suas mãos o que Cristo lhes oferece. Esse Deus lhe deu o poder de serem feitos, transformados em filhos. E porque foram transformados, eles têm agora uma natureza que lhes permite viver o que Deus exige que seus filhos vivam: santidade. Perceba que o apóstolo Pedro não fala de comportamento, mas fala de identidade. Ele não começa falando sobre o que fazemos, ele começa falando sobre o que somos. Isso significa que a verdadeira santidade não consiste primariamente em fazermos coisas que agradam a Deus, mas sim em sermos pessoas que agradam a Deus. É por isso que Pedro nos chama de filhos da obediência, porque a obediência não pode parecer um peso imposto a nós. A obediência é uma expressão natural de quem nasceu de novo. A obediência é a linguagem do amor de Deus. Quem aqui já leu aquele livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor? Levanta a mão aí. Pouquíssimas pessoas, né? 4. Eu quero sugerir essa leitura para você casado. Para você homem e mulher é importantíssima essa leitura. Resumidamente, o autor vai dizer que nós somos diferentes, pessoas diferentes, essencialmente diferentes, e que existe uma comunicação para cada um de nós do amor. Que o ideal não é amarmos as pessoas do jeito que queremos, o nosso cônjuge principalmente, mas nos certificar de que ela se sente amada através da linguagem dela. Por exemplo, ele vai trazer lá a linguagem de tempo de qualidade. Existem pessoas que você pode dar muitas coisas para ela, mas se você não der tempo de qualidade, se você não fazer algo junto, se você não for companhia, ela não se sente amada por você. Em outras pessoas você pode até dar muito tempo, mas se você não der também um presentinho, ela não se sente amada. Em contrapartida, mulheres, existem homens que não se sentem amados só com a linguagem do serviço. É necessário a linguagem do toque. Você precisa namorar com seu esposo. Você precisa elogiar ele, a palavra de afirmação. Esse é o resumo do livro 5 Linguagens do Amor, né? Ele vai te ajudar a descobrir qual é a linguagem do seu cônjuge. E eu quero dizer para você assim que
A linguagem do amor de Deus é a santidade. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Olha aqui para mim, irmãos. A linguagem do amor de Deus não é palavra de afirmação. Você pode vir aqui e dizer coisas bonitas a Deus. Você pode professar na sua rede social coisas bonitas a Ele, sobre Ele. Você pode cantar coisas bonitas, mas Ele diz em Isaías 29:13 que a sua linguagem não é palavra de afirmação. Isaías 29:13 ele diz: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens. Ele fala, vocês me honram com os lábios, vocês falam coisas bonitas sobre mim, mas eu não estou contente com o que vocês falam, porque o que vocês falam é tão diferente do que vocês me oferecem. E a linguagem do amor de Deus também não é presente, irmãos. 1 Samuel 15:22, ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios, como tem em quem obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele fala, eu amo presentes, eu amo as ofertas, desde que elas sejam acompanhadas de uma vida que me agrada. A linguagem do amor de Deus não é palavra de afirmação, não é presente. A palavra do amor de Deus é ser um filho obediente. Como filhos obedientes, diz o verso 14. Não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente. Pastor, é só ser um filho obediente, cuidado. É possível vivermos uma obediência que Deus não se agrada. O livro de Lucas, capítulo 15, vai dizer, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a ele, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. E partindo para uma terra distante foi, e dissipando tudo. O filho mais novo, libertino. Ele era filho, mas estava com o pai, interessado nas coisas e não em agradá-lo. Ele abraçava o pai, não pelo abraço, mas para pôr a mão no bolso quando abraçava. Mas ele tinha um outro filho, o filho mais velho. O filho mais velho não pegou a sua parte da herança, não saiu para fora de casa. O filho mais velho honrou o pai, ele ficou naquela casa. Ele cuidou dos negócios do pai. E quando o seu irmão mais novo volta para a sua casa, o pai dá o melhor cordeiro para ele. Para ele não, para todos, para a celebração do retorno do filho. E o filho mais velho fica emburrado no canto. E o pai fala, o que aconteceu? Teu irmão voltou para casa, hoje é dia de festa, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos nos alegrar, vamos nos festejar, porque há mais festa no céu no pecador que se arrepende do que um justo, e tal. E ele falou, não pai, você não está entendendo. Eu faço tudo o que você quer. Até hoje eu fiquei aqui com você, cuidei do jeito que você queria, fiz o que era para fazer. E sabe o que me impressiona nessa parábola? O pai não fala, é mentira. Não fala. Sabe por quê? Porque ele fez. É verdade. Mas eu quero perguntar para você, apesar de ter feito o que precisava ser feito, ele vivia de um jeito que agradava o pai? Porque ele não se alegrava com as coisas que o pai se alegrava. Ele não se importava com aquilo que era importante para o pai. Ele não fez a mesma coisa que o seu irmão fez, mas o seu coração estava no mesmo lugar que o seu coração estava. Nas coisas e não no pai.
Por isso eu quero dizer a você, irmãos, que a linguagem do amor de Deus é de filhos obedientes, mas obedientes de coração. Aqueles que se alegram em fazer o que Deus quer que eles façam e sejam. Aqueles que pensam intencionalmente em Deus quando fazem algo. Aqueles que pensam primeiramente a Deus quando fazem algo e não nas pessoas, em como isso vai repercutir, ou como eu vou influenciar pessoas através disso, ou o que elas podem pensar sobre mim. Não, eles pensam em agradar o Pai. Jesus é um exemplo disso. Quando ele sai das águas do batismo, em Mateus capítulo 3, o Pai dá um testemunho a seu respeito, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Sabe o que me impressiona? Que até o Mateus capítulo 3, Jesus não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Não tinha curado ninguém. Não tinha pregado para ninguém ainda. Não tinha feito nenhum milagre. Nenhum sermão escatológico. Nenhuma promessa. Mas ele era alguém que agradava o Pai. A verdadeira santidade se afirma na identidade de filhos obedientes, obedientes de coração, que são como Jesus e vivem para agradá-lo. Em último lugar, irmãos, então perceba que essa palavra vai dando forma, vai definindo para nós o que é a verdadeira santidade. Santidade é um chamado coletivo de Deus para ser manifestado em todo o nosso procedimento, que se afirma na identidade de filhos obedientes. E por fim, capítulo 13, que exige uma mente cingida. Veja o que diz o verso 13. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pode deixar-me esse texto aqui. A quarta compreensão ou lição que eu aprendo sobre a verdadeira santidade é que ela exige uma mente firme. Ela exige firmeza de mente. O que é cingir os lombos do vosso entendimento? Aqui o apóstolo Pedro empresta uma linguagem cultural da época, uma figura de linguagem. Naquela época, você sabe, você que já assistiu, por exemplo, The Chosen, sabe que os homens usavam túnicas longas. Essa era a vestimenta da época. Mas essa vestimenta não era oportuna, não era boa para algumas atividades. Por exemplo, se você precisasse escalar uma montanha, ficava um pouco mais difícil fazer de túnica. Se você precisasse correr com aqueles panos ali, ficava um pouco mais difícil, embaraçoso. Se você precisasse enfrentar alguém em combate, aquela túnica não era uma veste ideal. É por isso que os homens daquela época cingiam os lombos. Eles enrolavam as bordas daquele manto, daquela túnica, passavam entre as suas pernas e enrolavam elas nos cintos. E assim ficavam mais aptos para algumas atividades, para correr, subir, guerrear e etc. Você vai ver, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus chama os seus filhos para saírem do Egito rumo à terra prometida, eles vão comer o cordeiro pascal. Mas antes, através de Moisés, Deus lhes dá uma ordem: vistam as suas sandálias e cinjam os vossos lombos, porque a qualquer momento vocês vão partir daqui. Quando Deus chama Jeremias para o seu chamado profético, você vai ver que Deus chama Jeremias ainda jovem, Jeremias começa a falar: mas eu sou assim, mas eu sou assado, e Deus fala: eu te escolhi, não olhe para você, olhe para mim, e é melhor você cingir os seus lombos, porque agora você vai profetizar. Ou seja, cingir os lombos é também uma linguagem de preparação, de firmeza, amém? Quem está me entendendo, diga amém. Cingir os lombos é uma linguagem de firmeza, de preparo. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento. Seu entendimento não tem lombo, mas o que ele está dizendo?
deixando a sua mente preparada, vivendo com um pensamento firme, não permitindo pensamentos esvoaçantes, não permitindo ser levado por todo vento de doutrina, todo vento de pensamento. Tenham uma mente firme para uma vida santa. É isso que Pedro está dizendo aqui, cingindo os lombos do vosso entendimento. Tenham uma mente firme, não se permitam ser facilmente influenciados, como o vento leva os panos da túnica. Não sejam embaraçados e tropecem em pensamentos, como se tropeça alguém que está correndo com uma túnica solta. É isso que Pedro está dizendo. E o impressionante é que ele não somente diz o que nós temos que ser ou fazer, mas como nós alcançamos isso. Ele diz que a firmeza de mente vem por meio de duas coisas. A primeira, sobriedade. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. A sobriedade é o oposto da embriaguez. A embriaguez, irmãos, o homem embriagado, ele anda errado, ele diz coisas que não deveriam ser ditas, ele se comporta de um modo inadequado, de uma maneira que ele jamais se comportaria em sua consciência, em sobriedade. O homem embriagado perde filtros, perde freios, perde noções. O tímido se torna corajoso. O covarde se torna o bom, é ou não é? O homem embriagado, ele sai de si. Pedro diz que uma maneira de termos uma mente firme para a santidade é sermos sóbrios. O oposto disso, mas pastor, isso não acontece com crente, mas a exortação de Pedro é contra qualquer tipo de êxtase dos sentidos. Porque tudo aquilo que entorpece a alma enfraquece a vigilância e a sensibilidade espiritual, sendo um impedimento para a vida de filho obediente que agrada a Deus. Os filhos de Deus não se embriagam, não estão bêbados de vinho, mas estão saturados de distrações e entretenimentos. Não estão fora de si, ou fora do que deveriam ser pelo álcool, mas estão fora de si pela superficialidade do conforto. Em outras palavras, ser sóbrio é ter lucidez espiritual, é ter uma mente que filtra o que entra, que rejeita o que contamina e que mantém uma consciência sensível à vontade de Deus. Você é alguém sóbrio? É interessante que a gente tem uma tendência, pastor, de associar santidade à extravagância e não à sobriedade. A gente tem uma tendência de classificar como santo o que é barulhento e não o que é sóbrio. Interessante isso, né? Mas eu quero convidar você a ler a Bíblia, irmãos, e ver que o apóstolo Pedro está associando uma vida santa, não aquilo que ela mostra, mas a sobriedade. E não só a sobriedade, mas o texto continua, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A minha versão traz assim, ó, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A segunda forma de mantermos uma mente firme para a santidade é na esperança, nutrindo a esperança. É numa esperança que ainda não recebemos. Irmãos, a salvação, o Espírito Santo são graça que nós já recebemos. Quando cremos, somos perdoados. Quando cremos, recebemos o Espírito Santo. Mas aqui Pedro está dizendo que uma maneira de preservar a nossa mente firme é esperando inteiramente numa graça que nos está sendo trazida. Olha que coisa interessante, irmão. Se por um lado a sobriedade é uma porta que impede que pensamentos errados me dominem, por outro lado a esperança é uma janela que me permite olhar para onde eu preciso olhar.
É assim que eu mantenho a minha mente firme e cingida, cuidando com o que pode me contaminar, mas de olho naquilo que eu preciso ver, que é a vinda de Jesus Cristo. E a esperança que me está sendo trazida, Jesus Cristo trará consigo as suas recompensas. Pedro está dizendo aqui que uma maneira de nos conservarmos em estado de santidade é nos preparando e tendo uma vida digna de receber aquilo que o Senhor Jesus vai trazer para aqueles que permaneceram fiéis. Quem está me entendendo, diga amém. Olha que interessante, essa esperança não pode ser mais uma possibilidade na nossa vida. A esperança que nos está sendo trazida não deve ser mais uma coisa que nós vamos receber. Porque Pedro diz, esperai inteiramente. Sabe quando a gente relaxa e para de ser santo, irmãos? Quando a gente não espera com inteireza de coração a vinda de Jesus. Se a gente acordasse, lembrando todos os dias de que Cristo prometeu voltar, aquele dia seria diferente. Nossos comportamentos seriam diferentes. A maneira como lidamos com as pessoas seria diferente. Como usamos nossos recursos seriam diferentes. Nós não temos dificuldade de pensar no futuro, mas nós estamos muito ocupados pensando somente em um futuro terreno. Mas Pedro está dizendo aqui que o cristão, mesmo estando no mundo, ele vive num tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governados por essa expectativa futura. E é assim que mantemos a nossa mente firme e preparada para a santidade, sabendo que Cristo está voltando e trará consigo sua recompensa, e que o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas que nada aqui na terra compensará o prejuízo de perdê-lo. Eu quero orar com você, se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero perguntar a você. Que filho você é? Que filho é você? Pense, seja honesto com você nesse momento. Eu quero perguntar a você, quanto tempo faz que você não se sente um cooperador nessa obra de Deus em você?